era Iván, grupo número 4, Daniela y Erika. Oi, boa tarde. Oi. Oi, olá. Olá. Rafael no está. Então, é Eu, que o fuso horário dele é diferente do nosso, é, né? E eu acho que ele não acordou a tempo, talvez. ele é bem no meio da madrugada agora. A gente estava tentando Ah, entrar em contato, mas não sei se ele conseguiu. onde mora? Austrália. Austrália. Ah, tá, claro. Tá bom. É, Quando vocês quiser, podem compartilhar a tela e começar. hum, podemos gravar a tela? Bom, Oculta isso aqui. sim, Bom, compartilhando. Está Aí, bem, né? tá dando pra ver? Sim. tá sim. Ah, beleza. Bom, esse é o grupo 4, né? É começar, Dani? Sim. Vamos começar falando do módulo 2. É, assim como o Davi, né, e a Juliana falaram da dificuldade, a gente também sentiu esse desafio maior nesse módulo por não conhecer o Grasshopper. Na verdade, tudo é novidade, né? Mas o Dynamo era um que a gente tinha mais familiaridade, então foi um pouco mais fácil de acompanhar a lógica, né? O Grasshopper a gente teve um desafio maior, mas foi interessante, a gente conseguiu desenvolver o trabalho do que foi pedido, né? E Também foi o fizemos primeiro contato que a parametrizações. gente teve, né, com programação Isso, visual, então acho que já foi mais impactante, assim. exatamente. Mas foi uma experiência interessante, nós conseguimos desenvolver o edifício, aplicamos alguns parâmetros de offset do edifício, rotação, né, criamos os vazios nas varandas, né, aumentando a área de externa e interna. Né, aí no vídeo a gente vai demonstrando que a gente foi conseguindo desenvolver, né, algumas parametrizações. E o desafio maior foi na parte da fachada, que precisava criar as opções de translúcido e opaco, e nós usamos um plugin, agora eu não vou lembrar o nome do plugin que a gente usou exatamente, mas ele foi usado para alcançar esse propósito, né? Nos dois blocos que nós fizemos. Então, ele permite uma variação grande de modulação conforme foi pedido no exercício. E a parte final aqui, isso. Então, os principais desafios foi essa interface visual e lógica paramétrica, né? É um software, no começo assusta, né? Aqueles monte de ícones desconhecidos, né? Então, a gente até acompanhar tudo foi um desafio grande. Pensar de forma algoritmo em vez de modelagem manual. A criação dos pilares dentro do bloco, a gente teve um desafio, a inserção da forma convexa, conforme foi pedido no interior do bloco inferior. Nós tivemos esse desafio de desenvolver. E no processo de aprendizagem, aprender a usar os componentes básicos, que são pontos, curvas, superfícies, transformações, entender os componentes e os fluxos, experimentos com forma simples e organizar a árvore de dados para facilitar a leitura e reduzir tempo de processamento. Então, foi um módulo bastante desafiador, mas a gente ficou contente com o resultado, né, que a gente chegou. Pode passar, Érica. Aí no M3 a gente utilizou o modelo, né, como todo mundo. Para o M3 a gente desenvolveu
um código que extraía a área computável e não computável do edifício. Para isso, a gente utilizou como base as lajes. A gente criou, então, o parâmetro área computável e dimensões para os pisos, para a gente conseguir extrair as áreas. A gente fez o preenchimento automático desse novo parâmetro a partir da laje do nome do tipo. Então, era a laje interna e externa. E a partir desse boolean, a gente definia qual era interna, qual era externa. A gente também atribuía o dado sim ou não, é computável ou não é computável, já para colocar diretamente na tabela. Compilamos esses itens na tabela para criar essa primeira página, que é o quadro de áreas das lajes, com o nível, se a área é computável ou não computável. E depois a gente pega esse dado, Somatória, né? verifica. Hã? A somatória das áreas Sim, computáveis. a gente faz uma somatória das áreas computáveis, faz o cálculo do coeficiente de aproveitamento e passa esse quadro de áreas totais para a tabela também. Então, aqui tem a primeira tabela e aqui a segunda com coeficiente de aproveitamento e total de área computável e não computável. Então, desculpa, desconectar meu microfone aqui. Para os principais desafios, então, para construir a lógica, a gente ia para outro caminho inicialmente, na verdade. A gente ia a partir dos rooms, mas com a interface, com o que a gente tinha modelado pelo Rhino Grasshopper, não estava conseguindo reconhecer as paredes. Então, a gente foi para o caminho das lajes. A gente, então, procurou simplificar o modo de viabilizar a solução. E também a gente teve uma dificuldade ali com a interface entre o Excel e o Dynamo, não estava exportando, a gente não estava conseguindo exportar para o Excel, mas deu certo. Aí, nesse processo de aprendizado, a gente entendeu melhor o uso dos componentes, apesar de ser similar, não era tão parecido assim com o Grasshopper. A gente teve mais facilidade mesmo com o Dynamo, como a Dani comentou. A gente fez a criação e a filtragem do parâmetro dos elementos de laje, fez a verificação a partir do tipo e fizemos o cálculo, conseguimos elaborar o que tinha sido proposto. Muito bem. É, aí, para o módulo 4, a proposta do exercício era com base em um modelo já fornecido, né, pelo professor, não era do modelo que nós trabalhamos nos outros módulos, e, e a proposta de chegar no cálculo da área de formas das vigas, né? Então, nós conseguimos ir acompanhando e elaborar o código para extrair esse dado, ler as vigas, todas as vigas, entender, separar vigas externas e internas e fazer o cálculo separado para cada um delas. Volta um pouquinho o vídeo, velho, só para. Uhum. E aí devolver para o modelo o parâmetro área de forma vinculado a cada viga, né? E nós conseguimos desenvolver o código e chegar nesse resultado, né? E chegando na área de formas e no final tendo a tabela com a extração desses dados. Pode passar para o próximo aí. Então, foi o principal desafio retomar o uso do Python, que nós começamos lá no módulo 1. Foi bem interessante. A compreensão do conceito de bibliotecas e a estrutura IFC também, e também a gente não conhecia muito, isso também foi um desafio. O desenvolvimento da lógica em si e a exportação para o Excel, que teve uma hora que engasgou, parecia que não ia também, mas no final deu certo.
E o processo de aprendizagem foi esse entendimento do uso dessas ferramentas totalmente novas que a gente não conhecia, né? O Blender, o VS Code para desenvolver o código, foi tudo muito novo para nós, mas foi bem interessante. Os cuidados com as cintas e a indentação do código para funcionar, né? Quando, né, faltava um tab ali, o código não funcionava, e a gente percebia que era ali um espacinho que faltou e ele funcionava, né? A princípio ele puxava uma viga só, depois ele puxou tudo. Então, foi bem interessante. A construção da lógica considerando a biblioteca do IFC OpenShell. Pode passar. Então, as habilidades que a gente desenvolveu foi o pensamento computacional e algorítmico, né? A gente conseguiu entender como estruturar esses processos para utilizar na modelagem dos dados, em vez de só sempre fazer manualmente a manipulação de dados e listas, que foi alguma coisa nova também para a gente, né? A automatização dos processos. A gente agora tem como pretensão automatizar algumas tarefas repetitivas no nosso ambiente de trabalho, para economizar tempo, né? E ter mais precisão também no desenvolvimento dos projetos. E a manipulação e edição de modelos em arquivo FC, que é uma coisa que eu estou bem animada. Para futuras aplicações, então, a gente vai conseguir criar fachadas paramétricas mais complexas e mais eficientes, explorar simulações e otimizações, como essa da área computável, né? A gente teve esse intuito de conseguir utilizar esse algoritmo para outras coisas no nosso fluxo de trabalho. E automatizar a criação de elementos repetitivos, como pilares, vigas, paredes, criação de parâmetros e preenchimento de informações de forma automatizada também é uma coisa que vai ser muito legal para a gente aplicar. E é isso. Obrigada, hein, gente. Mas alguma coisa para acrescentar, Dani? Não, não. É Não? só isso mesmo. É isso, obrigada. Alguma pergunta? Eu queria só fazer um comentário, né? O trabalho de vocês e também o, o anterior, que eu esqueci o nome, o Davi e da Juliana, né? Vocês conseguiram fazer o trabalho do meu módulo, né? E ficou muito bom, né? Eu achei que ficou excelente, para falar a verdade. Obrigada. E, e, e assim, o que importa para a gente nesse curso, na verdade, a gente tem esse aspecto tanto de geométrico, né, da generativa, né, de geometria generativa, e também o aspecto da informação, mas o que a gente e uma coisa que tem em todos os módulos é esse pensamento computacional, né? Então, o objetivo realmente do curso é desenvolver esse pensamento computacional, não só no sentido que vocês agora vão ter um outro olhar sobre as tarefas que vocês fazem, né? Vocês vão fazer algumas tarefas e falar assim, pô, será que dá para otimizar isso aqui? Será que dá para ganhar um pouco mais de produtividade, né, no meu dia a dia, né? Então sempre vai ter esse pensamento porque não é uma coisa mais desconhecida para vocês, né? Não que esse curso não tenha a pretensão de trazer toda a informação, né, mesmo por ser impossível, mas fazer com que essa curiosidade seja despertada e vocês tenham uma base suficiente, né, para se desenvolver sozinho, né? Então, essa parte do IFC eu sei que ela é bem complexa, né? Vocês tiveram um aprendizado do como é a estrutura do IFC e, além disso, como programar em IFC, né? Quer dizer, é bastante coisa num espaço de tempo muito pequeno, mas, assim, tem muita coisa aí para desenvolver, muita coisa para aprender, né? E aí eu queria dar parabéns a todos os grupos, na verdade, né? E que vocês podem levar desse curso é justamente esse desenvolvimento, essa importância de desenvolver o pensamento computacional, que não só vai ser importante para essa produtividade, né, para vocês automatizarem os processos de vocês, como também
para a própria vida, né? Porque esse pensamento computacional ajuda a gente a tomar melhores decisões, né? Ainda mais numa época que a gente está terceirizando muito a capacidade de pensar, né? Deixando muito que as inteligências façam as coisas, né? E outras pessoas façam as coisas. É uma chamada assim, para que a gente pense por si só e desenvolva essa capacidade lógica, né? Computacional. Tá? Parabéns para todos. Obrigada. Érica e Dani, eu ia fazer o mesmo comentário assim que o Carlos fez, assim, realmente a jornada de vocês, né, levou vocês para onde a gente mesmo planeou o curso lá no começo, porque encontrar tutorial de como usar uma ferramenta assim, uma ferramenta acolá, do Revit, do Grasshopper, do Python, isso aí tem, né, assim, muito. Inclusive as LLMS resolvem algumas coisas disso, mas esse pensamento é o que eu costumo falar. Esses dias eu fiz uma intervenção num evento justamente sobre isso, assim, na influência da inteligência artificial no ensino e tal. E o título da minha palestra era justamente o desenvolvimento não do pensamento computacional, do pensamento humano-computacional. E esse é o que é importante. Eu estou aqui jogando um balão com meu filho que chegou da escola, viu? Então não então vai ter uns barulhos domésticos. Do pensamento humano-computacional, que é essa parte nossa de colocar para a solução do problema aquilo que o computador não vai resolver no médio prazo ainda, né, segundo a minha ótica. Eu acho que vocês realmente conseguiram. Então, entregando para a gente agora, devolvendo para a gente aquilo que a gente queria realmente desenvolver de competência para vocês, em vocês. Assim, muito, muito obrigado pelo empenho de vocês, por ter conseguido chegar nesse momento. Bueno, parabéns.